Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um bate-papo sistêmico, agora num friozinho, né? Aqui no sul já está fazendo friozinho nesse outono, mas já antecipando aí um inverno bem fortinho para nós, né? Eu, como sou friorenta, já tô toda agasalhadinha aqui, tá? Tô conversando com vocês aqui junto à natureza, onde eu mais aprecio estar e comungar. Hoje, nos nossos bate-papos sistêmicos, eu quero trazer um assunto que vem sendo muito comum ao longo da nossa existência, só que a gente muitas vezes não para pensar sobre isso. E eu quero cruzar aí também algumas abordagens também dentro das bases, sempre que carrego comigo ancestrais de todas essas leituras que vão além das etnias e respeitando as etnias também no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, né? A questão da transferência. Tem um livro do Bert Hellinger, A Cura, que aborda, entre outros tantos assuntos, sobre a cura, né? A questão da transferência. Quando nós seguimos alguém dentro do nosso sistema, inconscientemente a gente não tem normalmente essa clareza para pegar isso, né? E para reconhecer isso como, de fato, algo que de alguma forma nos coloca numa posição disfuncional dentro da nossa vida, dentro do nosso sistema, entre as nossas relações, tá? Então, essa questão da transferência eu também quero cruzar com uma leitura dentro das análises indígenas, né? A questão do cesto de carga, por exemplo. O cesto de carga, para quem está aí mais familiarizado com a linguagem xamânica, com a linguagem indígena em geral, a gente escuta isso de várias maneiras, né? Você está carregando o peso de outros aí, você está tomando para você algo que não é seu. Quem é que você está imitando ou, digamos assim, vestindo, né? Vestindo essa roupa. Tem até algumas práticas e ritos de passagem nas Américas como um todo, onde simbolicamente a gente veste a roupa do outro, né? Para fazer essa leitura e transcender essa leitura, né? Ou seja, eu reconheço que isto não é meu, isto é teu, e eu encaminho, dou passagem, deixo o rio fluir, né? E a questão da transferência, dentro da análise sistêmica, ela está bastante vinculada a uma frase muito, muito comum, né? Eu sigo você, eu sigo você na sua dor, eu sigo você nos seus sacrifícios, eu sigo você na sua escassez, eu sigo você. E eu queria fazer esse bate-bola contigo, porque também isso se reflete em nós, no corpo físico, na alma, no espírito, né, de todos nós. Quando a gente fala em espírito, as pessoas normalmente, né, não estão muito acostumadas, tão mais, associam mais a questão do espírito a algo como alma do outro mundo, né? E na verdade, isso tudo são também partes de crenças, né? Muitas crenças que, que muitas vezes nos limitam, muitas vezes nos restringem a um olhar mais amplo, um olhar além do aparente, um olhar que transcende fronteiras, né? Então eu quero ler para vocês aqui, dentro dessa abordagem da transferência,
eu quero aproveitar para dar uma lida aqui nesse capítulo do livro A Cura, que diz o seguinte: no interior da nossa alma coletiva existem transferências, no sentido de que um membro da família pode transferir uma responsabilidade a um outro membro desta família, ou no sentido de que um membro que não está diretamente envolvido assume as consequências das ações de um outro. Por exemplo, adoecendo ou morrendo no seu lugar. Tais transferências se processam em diversos níveis. Eu sigo você é uma das transferências, é uma frase interna que traduz essa transferência. Por exemplo, o caso de um filho que é atraído para junto da sua mãe, que teve uma morte precoce. Ele, filho, também deseja morrer. É uma coisa inconsciente, tá? Não traz aí para o, eu desejo morrer. Eu estou consciente de que muitas vezes sim, muitas vezes sim, mas na grande maior parte das vezes nós não temos essa clareza, né? Então, este filho também deseja morrer para acabar com a separação entre os dois. E o mesmo ocorre no caso de uma mãe que deseja seguir um filho morto precocemente, principalmente se ela se sentir culpada por essa morte. Em ambos os casos, tal desejo leva a doenças que ameaçam a vida, bem como uma morte prematura. Vai refletindo aí, vai fazendo um bate-bola dentro do teu coração, do teu sentir. Essa ideia parece absurda à primeira vista, mas não dentro da alma coletiva. A ela pertencem tanto os vivos quanto os mortos. Dentro dessa alma coletiva, a separação entre os vivos e os mortos se dissolve tanto na imaginação quanto no sentimento. Agora, então, nós vamos falar depois um pouquinho mais sobre, que já é uma outra coordenada, né? Sobre essa alma coletiva e o campo espiritual que atua dentro dela. E a gente pode, assim, dando um bate-bola, já antecipando um pouco desses cruzamentos, a gente pode trazer também aí a leitura de base indígena em relação à árvore que todos nós, a árvore de onde todos nós viemos. Porque todos nós somos sementes, frutos de uma mesma árvore. Tu pode usar isso de várias maneiras. Tu pode usar isso, se tu quiseres, dentro da tua leitura judaico-cristã. Tu podes usar isso, interpretar isso dentro de leituras orientais como um todo, indígenas, né? Porque a questão da árvore da vida, ela simbolicamente, ela traduz uma matriz de onde todos viemos. Alquimicamente também nós podemos aí com certeza transpor todas essas leituras e vai fazendo essas interpretações e essas sinapses dentro do teu da tua forma de ler a vida. Eu não quero aqui te impor uma forma de ler a vida. Eu tenho uma forma de ler a vida e de viver a vida bastante ecumênica, bastante universal, bastante flexível, aberta, né? Porque, na verdade, para mim, Deus, Nhanderu Papatenondê, Nhandejara, Nhandetchê, né? Jacairá, todas essas divindades dentro da leitura indígena e de outras leituras, Buda, Krishna, Alá, Maomé, né? Salomão, né? Todas essas leituras que traduzem um histórico de crenças e de religiões, elas vão nos trazer diferentes formas de expressão, de manifestação da força divina entre esse céu e essa terra, esse pai e essa mãe. Então nós podemos aí seguir dentro de uma leitura como tu quiseres.
Nós podemos abordar esses assuntos de diferentes maneiras, mas o foco aqui é dentro de uma leitura sistêmica, porque nós somos sistemas, subsistemas, que pertencemos a um metasistema. Então nós pertencemos a tudo isso, a tudo isso que não tem fim, né? Tem um início, tem um meio, mas não tem um fim, tem um tempo contínuo, um movimento contínuo da vida, né? Da vida o tempo todo em nós e através de nós. Então, eu gostaria, né, que nós procurássemos olhar essa questão das transferências. O que nós estamos transferindo? O que estão nos transferindo também, né? Porque muitas vezes aí entram diferentes outros desdobramentos, onde muitas vezes nas nossas famílias, nos nossos sistemas familiares, a gente recebe constantemente, até que a gente consiga ter uma certa maturidade de tudo na vida, a gente recebe muitas transferências, a gente toma muitas coisas que não são nossas, a gente absorve, né, dos nossos pais, e não venho aqui nenhuma crítica aos nossos pais, aos meus, aos teus, aos de quem quer que seja, mas muitas vezes nós absorvemos uma leitura dentro desse sistema que é disfuncional, né? Então a gente vai procurando conhecer um pouco mais da história da nossa família, da história, e vai voltando nesse tempo, vai indo mais para trás e mais para trás e mais para trás, lá além da 7ª geração, aí nós vamos chegando num outro século até, né? E nós vamos percebendo que dentro desse composto de épocas, de movimentos, de crenças, de modus operandi, os nossos pais absorveram a vida de outra forma e nos educaram e nos mostraram o mundo pelos olhos dos pais deles, né? Nossos avós, bisavós, tataravós e por aí afora. Então, muitas das questões de transferências de responsabilidades, de culpas, de pecados, de limitações, né? de achar que nós somos responsáveis pelo que o outro passou, né? O outro fez as suas escolhas dentro daquilo que naquela época carregava, né? E mesmo hoje, eu vou trazendo assim uma questão muito pessoal minha, né? Hoje, com 60 anos, eu tenho toda uma outra leitura da minha família, uma leitura de mim mesma. Às vezes eu digo para o meu filho, que já é um homem feito, já é pai, né? Eu digo, hoje tu estás conhecendo a tua mãe diferente, porque aquela mãe lá atrás, aquela mãe há 34 anos atrás, ela tinha ela não tinha as ferramentas que ela tem hoje, ela não tinha os conhecimentos e as vivências que ela traz hoje. Então ela passa a ter uma outra leitura da vida, uma outra maturidade da vida sobre si mesma, sempre partindo dessa premissa de si mesmo, porque eu acredito que tudo começa por esse olhar, né? Esse olhar de si, esse olhar para si mesmo, e ver como dentro desse olhar para si mesmo, como nós estamos caminhando, né? Nós estamos em câmara lenta, né? Eu gosto muito de falar com o corpo, né? Eu falo muito com o corpo, então me expresso muito com o meu corpo. E esse andar em câmara lenta, ou rastejar, né? Ou ainda andar com muitas travas, muitas correntes, né? Muito peso, tudo isso a gente vai aprendendo a ler ao longo do tempo, ao longo da nossa história, da nossa vivência, do nosso amadurecimento. Uma árvore,
uma árvore de 100 anos, ela traz uma memória centenária de todos aqueles frutos, sementes centenárias, né? Então, ela tem um outro desdobramento dessa sua identidade, desse seu DNA, dessa sua genética, né? E de toda a sua alquimia. E assim é, simples assim na nossa vida. Então, para fechar esse bloco, né? Para fechar esse bloco, eu gostaria que a gente refletisse sobre o que está sendo transferido a nós, o que nós estamos tomando que não é nosso, né? E como nós estamos procedendo também para nos posicionarmos diante daquilo que estão querendo nos transferir. Então, não é tão simples assim, né? Num estalar de dedos, a gente dizer para mãe, para pai, para filho, né? Para a gente dizer o seguinte: eu sinto muito, eu não tenho as tuas escolhas, as tuas escolhas são tuas, as minhas escolhas são as minhas escolhas, então eu sinto muito, lastimo pelas tuas escolhas por ti. Porém, hoje eu sempre digo e repito, procuro fazer algo de bom com toda essa dor que tu trouxeste da vida, com todas essas mazelas, com todas essas questões que foram transferidas a mim numa determinada época. Porém, hoje, né, eu reconheço apenas aquilo que me compete, aquilo que é meu. Então, eu inclusive passo a ter um outro posicionamento dentro da vida e do meu sistema familiar, que nem sempre é acolhido ou compreendido, né? E muitas vezes nós ficamos, eu costumo dizer o que eu mesma sinto, sabe? Às vezes sinto que eu não posso, eu não devo, até em honra a essas pessoas, né, jamais impor ou tentar explicar, né? Às vezes a gente tenta explicar e fica pior ainda. Né? Mas as atitudes da gente com o máximo de empatia possível, assertividade, né? Assertividade, procura aí o que é empatia e assertividade. Né? Empatia para com o outro, para com a vida, para com a situação do outro, e assertividade. Muitas vezes as coisas se confundem aí, viu? Muitas vezes, dependendo da compreensão do estágio em que a pessoa está, né? E aí eu vou um pouquinho mais além aí na questão, cruzando questões alquímicas, dos setênios, né? Muitas vezes os setênios em que nós estamos, eu, por exemplo, estou com 60 no setênio do esplênico, do meu chakra esplênico e umbilical. Então eu estou trabalhando muito essas questões bem de família, né? Eu estou trabalhando muito questões emocionais aí relacionadas a todos esses vínculos de afeto familiares e também de desafetos, né? Então, cada setênio, cada etapa das nossas vidas, nós estamos trabalhando um determinado chakra, um determinado ponto do nosso corpo e das nossas emoções, né? E aí a gente começa a compreender mais ainda sobre essa árvore da vida, porque a nossa árvore da vida, aí numa leitura também alquímica, ela tem uma trindade, ela tem os elementos, né? E as substâncias, os elementos, o fogo, o ar, a água, a terra, o éter, né? O espírito. E temos também aí
a questão sulfúrica nas nossas raízes, né, na base do nosso corpo, salinas, né, salinas emocionais e mercuriais, que estão então no elemento aí ar e também na nossa mente e também aí em outros desdobramentos em relação a essa copa. É isso, pessoal. Eu espero ter sido um pouco mais elucidativa nas minhas palavras, assertiva, empática, sobretudo comigo mesma também, né? Para que eu não fique aí, para que eu repetindo isso, né? A gente sempre aprende e também manda uma mensagem lá para as nossas águas, lá para a nossa alma, para o que nos anima, né? Para o que nos anima, para aquilo com que nos identificamos, com toda essa natureza, com todo esse céu, essa terra e tudo que existe, de tão lindo, de tão vivo, de tão transformador, de tão alquímico, de tão ancestral, de tantos saberes aí, certo? Vamos em frente.